Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Mais uma vez, irmãos, com o coração grato em poder estar na casa do Senhor, poder passar um tempo aqui com meus irmãos, com o nosso Deus primeiramente, e em comunhão com os irmãos, é maravilhoso. Muito obrigado, irmão Sérgio. É maravilhoso e nós só temos a agradecer ao Senhor por essas oportunidades que temos. A cada novo dia que Deus permite, irmãos, podermos estar em sua casa. Nessa noite, irmãos, nós temos também uma noite, vamos dizer, por que não, especial, afinal de contas, é um culto de ceia. E aqui na nossa igreja nós fazemos, esse culto de ceia uma vez por mês, e é um anseio nosso, irmãos, podermos participar desse memorial tão maravilhoso. Daqui a pouco estaremos participando do memorial, mas agora vamos para a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que já foi feito aqui, já me sinto muito abençoado, acredito que você também, e que Deus também nos conceda graça, misericórdia, para ministrar aqui a palavra do Senhor, nesse culto tão abençoado para as nossas vidas. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, nosso texto base de hoje. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Tem como tema, irmãos, a mensagem dessa noite, mesmo em meio ao sofrimento, tá certo? Filipenses 2, do 5 ao 11, todos acharam, amém? Quem não achou, acompanha aqui no Data Show, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós com um coração grato queremos louvar o Teu nome, Pai, bendizer o Teu nome e agradecer ao Senhor por esse momento tão abençoado que nós temos nessa noite, Pai, de poder estar na Tua casa, Senhor. Muitas pessoas, Pai, nesse momento não podem, o Senhor sabe os motivos, as razões, pedimos que as abençoe também, e nós que estamos aqui, Pai, para receber a porção da Tua palavra, Pai, vem falar conosco, vem tocar no nosso coração, vem transformar, Pai, a nossa alma, o nosso íntimo, Senhor, para glorificar, para exaltar o Teu nome a cada novo dia, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, eu somente sou canal do Senhor, Pai, assim como já foi orado por minha vida, me coloco, Senhor, na total dependência do Teu Santo Espírito, Pai, para ministrar essa palavra.
para a tua honra e para a tua glória, Pai. E toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dada somente ao Senhor. É assim que oramos nesse momento, te agradecendo por tudo. E as palmas glorificam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como falei, irmãos, o título, dessa mensagem, que é um pouquinho mais curta, tá certo, devido à ceia, mas vai dar para a gente explanar muito bem aqui pelo tempo que temos. Diz, mesmo em meio ao sofrimento. Todos nós, queridos e amados irmãos, nós passamos por momentos de sofrimentos na nossa vida, como momentos complicados, adversos, isso todos nós sabemos muito bem. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, em tudo, inclusive por ter sofrido, irmãos, muito, enquanto passou aqui nessa terra, irmãos. Ele passou por muita coisa, irmãos, que eu e você muitas vezes passamos na nossa caminhada diária, e passou também, queridos irmãos, por situações que nós não suportaríamos. Nessa noite nós vamos ver um pouco, irmãos, sobre o sofrimento de Jesus e entender como mesmo em meio ao sofrimento, o nosso Senhor Jesus, Ele conseguiu nos ensinar de como nós podemos perceber que em meio ao sofrimento, nós conseguimos sair desses momentos adversos e difíceis. Eu quero começar, queridos e amados irmãos, falando um pouco dos sofrimentos, vamos dizer assim, emocionais, que o nosso Senhor Jesus passou durante a sua caminhada aqui nessa terra, irmãos. Primeiramente, ele passou, irmãos, por muita oposição. Se tem algo complicado, irmãos, em se passar nessa vida, são oposições. Quando nós estamos ali dizendo algo, fazendo algo, realizando algo, e sempre tem alguém que é do contra, irmãos, enviando palavras negativas, falando, irmãos, coisas que não vai dar certo, querendo o nosso mal. E Jesus passou por muita oposição, irmãos. Eu peço aqui que nosso amado irmão abra, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 8. Se você quiser abrir também, fique à vontade, tá bom? Marcos 8, do 11 ao 13. Nós vamos aqui relembrar alguns textos. E ele sofreu oposição, principalmente, irmãos, de fariseus, e os escribas, doutores da lei da época. Diz o seguinte: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ou seja, irmãos, todo momento, se nós lermos, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus sendo pressionado, sendo tentado, sendo questionado pelo que fazia. O interessante, irmãos, que ele fazia algo de muito benéfico à sociedade. É como o pastor falou, irmãos. Daqui a pouco nos presídios não pode mais pregar a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor já está cada vez mais recebendo oposição, cada vez mais o cerco se fecha, exatamente como naquela época, irmãos. Nosso Senhor querendo anunciar o reino de Deus, e sempre tinham pessoas
sendo opostas àquilo. E o sentimento, irmãos, de quem quer fazer o bem, mas está sempre sendo questionado. Você sabe, quando você quer fazer o bem e alguém lhe questiona por aquilo, aquele sentimento que fica na gente. Meu Deus, eu quero fazer algo, mas a pessoa não está deixando, está me atrapalhando. Jesus sofreu muita oposição, irmãos. Jesus também sofreu, irmãos, traição, né? Como nós sabemos, a principal delas, Marcos, capítulo 14, por gentileza, 43 ao 46. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. 46. Então eles agarraram Jesus e aconteceu o que, irmãos? O prenderam. Ou seja, Jesus foi traído, né, a traição mais conhecida, por um dos 12, um daqueles que andava pertinho dele. E quantos de nós também não sofremos traição nessa vida, não é? Você sabe como é esse sentimento. E você sabe o quanto machuca emocionalmente o sentimento que vem no nosso ser depois de uma traição, seja ela em qual âmbito for. Jesus, irmãos, também sofreu a negação, né, a mais conhecida delas. Vamos ver aqui também Marcos 14 ainda, versículo 66. Marcos 14, 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Vai até o 72. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza, você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Negação por um que estava próximo dele, por mais um, né, que estava próximo dele. Você imagina o sentimento do nosso Senhor Jesus, sentindo, irmãos, só o que eu falei até agora, irmãos, foi oposição, traição e negação, mas não parou por aí. Jesus sofreu, irmãos, sabe o que? Muita humilhação. Vamos ver aqui Marcos 15, 29 ao 32. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica,
salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. 32. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus ali, irmãos, foi humilhado de todas as maneiras, zombado também, né? Eu quero aproveitar e já falar logo aqui da zombaria que o nosso Senhor Jesus sofreu, que não foi pouca a humilhação sofrida pelo nosso Deus. A cada instante que nós, por algum motivo, irmãos, desobedecemos, não fazemos o que a palavra de Deus fala aos corações, de certa forma, nós nos colocamos em uma situação dessa, irmãos, de oposição, de traição, de negação, de zombaria, de humilhação, para com o nosso Deus. Irmão, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho e nós temos que continuar, irmãos, na palavra de Deus, buscando a cada dia cumpri-la, fazendo o nosso melhor para agradar ao Santo Deus Todo-Poderoso. Embora isso, irmãos, não podemos dizer que é fácil, afinal de contas nós lutamos, o Espírito, ele luta, ele milita contra a carne contra o Espírito. Mas olha, tudo que esse homem de dores passou, irmãos, tudo que Jesus passou, e eu só falei de sofrimentos que se encaixam em quadro emocional, mental, aqueles que entram na alma, aquelas palavras que tocam o íntimo, irmãos, a traição de pessoas próximas, a zombaria daqueles que outrora foram curados, a zombaria, a negação daqueles que estavam próximos, a oposição de pessoas insistentemente contra alguém que só queria fazer o bem a todas aquelas pessoas. Jesus sofreu, irmãos, e não foi pouco não. Eu só falei de sofrimentos emocionais, mas eu vou entrar um pouquinho também em sofrimentos físicos, só para você ter noção do que o nosso mestre passou. Falando de sofrimentos físicos, irmãos, o nosso Senhor, lembre-se que nós hoje estamos aqui, irmãos, em um culto de ceia, e estamos aqui rememorando aquele momento difícil de Jesus. Falando de sofrimentos físicos, o nosso Senhor, irmãos, ele sofreu contusão, que é uma ferida causada, irmãos, por instrumento grosso e cego. Era resultado de golpes com varas. Ou seja, ali nos açoites, né? Ou até antes, nós sabemos ali que Jesus sofreu todo tipo de espancamento, irmãos. Um deles em seu corpo, né? Hoje se sabe que ele sofreu contusões em seu corpo. Só que eu estou indo aqui, irmãos, do mais leve para o mais grave, tá certo? Jesus sofreu também, irmãos, incisão, que é corte não tão profundo, produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Meu irmão, abra aqui João 19, 34. Os textos são todos conhecidos, tá bom, irmãos? Mas para nós nos basearmos. Mas um dos soldados,
lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Foi uma incisão, irmãos, não foi um ferimento tão profundo, mas foi sofrido. Foi ou não foi? Eu fico imaginando, irmãos, porque muitas vezes eu não sei, acredito que você já sofreu um pequeno corte. Não é corte, ele é um arranhão com folha de papel. Irmãos, que arranhão chato é aquele? Ele é só uma raspinha, mas incomoda o dia inteiro. Você não pode fazer nada, você lava uma mão, aí você lembra dele, começa a arder. Você pega alguma coisa, você machuca. Nós saímos de um lugar, dá a mão ao irmão, aí pega ali e machuca, estava quase sarando. E foi só um arranhãozinho. Nosso mestre, irmãos, ele sofreu contusão, sofreu incisão, ele sofreu também, sabe o que, irmãos? Penetração. Ferimento profundo causado por instrumento pontiagudo. Em Jesus, causado pela coroa de espinhos. Você pensa que os soldados, eles simplesmente, Jesus, me dê licença, eu vou colocar aqui a coroa na sua cabeça. Meus irmãos, o negócio era bruto. E era pontiagudo, irmãos. E entrou bem, viu? E entrou bem. Jesus também, irmãos, sofreu perfuração. Do latim, passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram traspassados. Os cravos eram cravados entre os ossos para não os quebrar. E o negócio, irmãos, era bem feito, porque realmente eles encaixavam no lugar e marretavam. Para que, se precisasse, mandava outra. Mas não podia quebrar os ossos, era bem calculado, para que a pessoa ficasse lá mais tempo ainda em sofrimento. Então, até o momento, irmãos, nós vimos aqui sofrimentos físicos, contusão, incisão, penetração, perfuração, mas Jesus, ele passou também, irmãos, a sofrer bastante, por conta da laceração, ferimento produzido por um instrumento que rasga, sendo o resultado dos açoites, que tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com uma ponteira de metal ou ossos. Como nós sabemos, irmãos, normalmente eram 3 pontas, cravavam a pele e, ao puxar, arrancava pedaços de Jesus. Eu não gosto nem de lembrar, mas é impossível não lembrar daquele filme do Mel Gibson, É muito triste, irmãos, é muito doloroso, é muito sofrido você ver aquilo ali, irmãos, e entender que alguém que queria somente o bem, que estava proclamando, anunciando o reino dos céus, estava ali sendo, irmãos, totalmente martirizado, estava ali sendo, irmãos, humilhado de todas as formas possíveis, emocionais, mentais, psicológicas. Estava ali sendo, irmãos, massacrado o seu corpo. E tudo isso, irmãos, bem caladinho. Porque mesmo em meio ao sofrimento,
Jesus tinha um propósito grandioso e maravilhoso. O propósito grandioso e maravilhoso, nós sabemos que foi cumprido, afinal de contas, eu e você estamos aqui hoje. E nós, o que fazer? Para onde ir? Se só Ele tem as palavras de vida eterna, irmãos. Sofrimentos emocionais, sofrimentos psicológicos, irmãos, sofrimentos físicos terríveis. Jesus, eu não coloquei aqui, mas Jesus carregou a cruz pesada, irmãos. Jesus derramou seu sangue ali nas ruas de Jerusalém, foi cuspido, levou tapas, apanhou de todas as formas, tudo isso em favor da minha vida e da sua vida, no caminho, na via dolorosa, aquele homem, o justo pelos injustos, e ele seguiu, mesmo em meio ao sofrimento, ele seguiu. Só que, irmãos, é chegado o ápice do sofrimento, que é a crucificação. O que era a crucificação, irmãos? A crucificação é um método de pena de morte, na qual a pessoa era amarrada ou pregada, em uma viga de madeira e pendurada, irmãos, durante vários dias até a eventual morte. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que cansada tornava-se incapaz a sua respiração, levando à morte por asfixia. Então era algo, irmãos, bem lento, era um sofrimento bem lento, que aqueles homens, que eram ali, aquelas pessoas que eram condenadas à morte por crucificação, eles passavam. Jesus passou por tudo que tinha passado durante a caminhada, o ápice do seu sofrimento foi a crucificação. Das 3 formas, irmãos, mais brutais de executar alguém na antiguidade, a crucificação era considerada a pior. A crucificação perdia, irmãos, para a morte na fogueira e perdia para a morte por decapitação. Para você ver o tamanho da crueldade e o tamanho do sofrimento passado por Jesus na cruz do Calvário. Mesmo em meio ao sofrimento da crucificação. Por favor, meu irmão, abra aí no Antigo Testamento, Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Isaías, muito tempo atrás, profetizava já o que aconteceria com o Senhor Jesus. Crucificado, humilhado de todas as formas, e tudo isso por amor, tudo isso
por injustos. Tudo isso por aqueles, irmãos, que faziam oposição. Tudo aquilo por traição, né? Aqueles que o traíram, mas ele não quis saber. Tudo aquilo que ele passou, mesmo enfrentando toda a negação em sua vida, a zombaria, a humilhação, os cravos, as contusões, a incisão, a penetração, a perfuração, as lacerações que arrancaram muitos pedaços, irmãos, do lado de Jesus naquelas chibatadas. Tudo isso, irmãos, o Senhor nosso Deus passou. Volta aqui, irmãos, uma tela. Meu irmão, era desprezado, olha só, a profecia muito tempo atrás, tudo isso que nós vimos, ó, os sofrimentos emocionais, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sofrimentos físicos também, além dos emocionais, né? E que sabe o que é padecer. Por quê? Porque abrangeu, irmãos, toda a esfera da dor humana. Toda a esfera de dor humana, Jesus passou quando passou aqui nessa terra. Ele sofreu tudo isso que nós já vimos até agora, irmãos, em seu corpo, em sua alma, tudo isso, muito disso, melhor dizendo, nós passamos, mas o que é o nosso sofrimento perante esse sofrimento que o nosso mestre passou? O que é a nossa dor perante a dor que o mestre passou? O que nós, irmãos, muitas vezes estamos reclamando da vida, enquanto o nosso mestre passou tudo isso em favor de cada um de nós. Nós, irmãos, a cada novo dia devemos lembrar que quando nós quisermos abrir nossa boca para murmurar, nós devemos repreender esse mal da nossa vida. Porque se eu e você estamos aqui nessa noite, queridos e amados irmãos, vamos nos colocar no lugar das pessoas lá do Rio Grande do Sul. Quem diria, irmãos, que um lugar tão rico, tão próspero, ficaria daquela forma? Quem diria, irmãos, que um dia nós estaríamos dentro de uma igreja adorando ao nosso Deus? Isso não é do homem, isso é ação, mesmo em meio a um sofrimento muito grande, irmãos, e é aí que nós vamos agora sair, né, irmãos, desse clima, vamos dizer assim, mais pesado da mensagem. Mas agora vem o ápice, irmãos, depois do ápice do sofrimento, né, vem o ápice da alegria. Afinal de contas, Jesus é o mestre por excelência, e ele sabe, irmãos, ensinar. Ele sabe o que é sofrimento, né? Ele é um homem de dores, todas as dores, ele sabe. Mesmo em meio ao sofrimento, ele ensinou pelo menos 3 coisas, eu coloquei aqui, que o Senhor falou ao meu coração. Muito mais Deus ensinou, Jesus ensinou, mas nessa noite já vamos para a ceia, 3 coisas só. Primeiramente, mesmo em meio ao sofrimento, lembre-se do sofrimento dele, tudo isso que a gente relembrou. Mesmo em meio àquele sofrimento, Jesus ensina a lição do serviço. Mesmo Jesus sabendo o que passaria, fez a obra do Senhor com toda dedicação. Eu e você, irmãos, temos a nossa cruz a levar, é verdade.
Porém, temos que continuar trabalhando na seara do Senhor até quando Ele nos permitir trabalhar. Jesus não trabalhou, mesmo em meio ao sofrimento. Qual era o trabalho dele? O trabalho dele era novamente conectar a humanidade a Deus, que estava distante de Deus. E ele viu, irmãos, de perto o julgamento. Você lembra lá, quando ele foi julgado, o povo escolheu Barrabás, escolheu aquele, irmãos, que na teoria era para continuar preso. Mas a sociedade atual, irmãos, e desde aquela época, parece que é ao contrário, irmãos, a mente das pessoas. Rio Grande do Sul, irmãos, debaixo d'água, e uma multidão de gente no Rio de Janeiro, irmãos, principalmente artistas, no show da Madonna. Cadê a ajuda? Por que não ajudam? Aqueles que ajudam, amém. Mas o tanto de gente que não quer nem saber. Por que hoje em dia somente as redes sociais mostram as coisas? Que inversão de valores é essa que vivemos, irmãos? Jesus viveu naquele tempo também, irmãos. As pessoas gritavam: solta Barrabás, crucifica Jesus. Por que crucificar um justo? O que aquele homem fez de mal? Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus ensina a lição do serviço. Qual era o serviço? Qual era o trabalho dele? Religar, reconectar a sociedade, a humanidade a Deus. E eu digo uma coisa para você: se eu e você hoje somos crentes em Jesus, nós podemos dizer: obrigado, Senhor, o teu serviço foi bem feito, o teu serviço foi cumprido. Glória a Deus. Não desista do seu trabalho, do seu chamado, da sua missão. Número 2, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus ensina a lição do ir até o fim. Jesus sabia o que estava reservado a ele, não seria nada fácil, mas por amor, ele foi até o fim. Efésios, capítulo 2, 4 ao 6, estamos quase concluindo, tá bom? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do que, irmãos? Do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O trabalho, o serviço de Jesus, ele foi bem feito, irmãos. E ele ensinou o ir até o fim. Você imagina, irmão, se Jesus, em seu momento de angústia, em seu momento de aflição, ele sabia que estava próximo o momento de ser preso, julgado e levado ali até a cruz. Se no lugar, irmãos, ele escolhesse simplesmente ir embora. Eu passar tudo isso daí, olha só o que fizeram com o meu emocional já. Olha só o que fizeram com o meu emocional. Eu vou dar meu corpo ali para esse pessoal maltratar de toda maneira. Vou nada.
Aí ele, já pensou? Só que Jesus não fez isso, irmãos. Como ovelha muda, ele foi até o fim, ele ensinou a lição de ir até o fim por amor. E muitas vezes nós, irmãos, estamos querendo deixar alguma coisa na nossa vida pela metade. Muitas vezes nós estamos querendo, irmãos, desistir da caminhada. Se Jesus desistisse da caminhada, irmãos, o que seria de mim, de você? Onde é que nós estaríamos nessa noite? Fazendo coisas erradas, desobedecendo a palavra de Deus. Muito provavelmente nós estaríamos fazendo, irmãos, algo que desagrada a Deus. Mas pelo seu imenso amor, pela lição de ir até o fim, hoje nós estamos na igreja, irmãos. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos participar da ceia. É um momento especial para nós que servimos ao Senhor, meus queridos e amados irmãos. Hoje a nossa vida é diferente. Hoje nós temos a vida que Jesus falava, irmãos, a vida em abundância. Hoje do nosso interior flui rios de água viva. E nós temos que continuar, irmãos, tem que ir até o fim. Não adianta nadar e morrer na praia. Vamos até o fim. Jesus ensinou isso, mesmo doendo muitas vezes, mesmo sendo difícil muitas vezes, mesmo sofrendo muitas vezes, mas olha o sofrimento do nosso mestre que a gente viu aqui, que a gente relembrou nessa noite. Não se compara, irmãos, não se compara com a glória que há de ser revelada para nós. E o número 3, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus ensina a lição do recomeço, ou seja, o fim pode ser o começo. A morte de Jesus na cruz daria a oportunidade do nosso Senhor provar que Ele é o Deus verdadeiro. Ao terceiro dia, irmãos, nós sabemos que Ele ressuscitou e vive para todo sempre. E nós só temos que agradecer a Ele por isso. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus ensina a lição do recomeço. O fim pode ser o começo. Então, talvez nessa noite, você chegou aqui desacreditado da vida, não sei, espero que não, mas se chegou esse momento adverso aí, ele pode ser o começo da tua bênção, irmão. Vamos ver aqui Marcos 16, para quase encerrar, né? Já estamos perto ali do horário. Marcos 16, do 1 ao 6. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado.
Mesmo em meio ao sofrimento, irmãos, Jesus ensina a lição do recomeço. O fim pode ser o começo. E muitas vezes nós estamos, sei lá, aconteceu algo na nossa vida, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? O que eu tenho aqui para sair dessa situação? Parece que o fim chegou na minha casa, na minha família, na minha vida. Em Jesus, irmãos, o fim pode ser o começo da vitória. Então, se eu e você estamos aqui, firmes no Senhor, continuando, irmãos, o serviço, tentando ir até o fim, como Jesus foi, passando tudo aquilo que ele passou, que nós não vamos passar. Ele ensina que o fim pode ser o começo da nossa vitória. Eu não sei como é que está sendo o seu ano até agora, mas nesse ano, irmãos, falando, particularmente da minha vida, já passei algumas adversidades, irmãos, adoeci algumas vezes, a pior delas, perdi meu pai. Eu estava até lembrando, irmãos, dezembro meu pai estava trabalhando, questão de 3 meses, descobriu câncer, só consegui ficar com ele uma vez no hospital, muito rápido. E às vezes a gente, com toda a saúde do mundo, botando dificuldade. Irmãos, não é preciso chegar ao fim para a gente tomar decisões na nossa vida. Não é preciso as dificuldades chegarem na nossa vida para a gente correr para os braços de Deus. Eu não sei se você aqui nessa noite ainda não tomou a melhor decisão da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus. Nessa noite, corre para os braços de Deus. Não espera doença, não espera problema, não espera nada. Se você perguntar a qualquer um de nós aqui, que já somos cristãos, que servimos ao Senhor, todos nós vamos responder a mesma coisa: é a melhor decisão da vida, sim. Glória a Deus. É a melhor decisão da vida, sim. Vão ter gente que vai dizer que não é, mas cada um vai dizer por si, porque um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará diante de um Deus que pode conter a morte. Você já parou para pensar nisso? Jesus morreu, sim, mas qual é o motivo da gente estar aqui nessa noite? É pela morte de Jesus somente? Não. É porque ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. Me diga qual outro líder mundial conseguiu fazer isso. É muito falado isso, em pregações, mas se nós formos realmente, irmãos, no túmulo de Maomé, vai estar lá. No túmulo de Allan Kardec, vai estar lá. Mas se você procurar na tumba, se você procurar no túmulo de Jesus, é que nem isso aqui falou, ele ressuscitou, não está aqui. Como é que você tem essa certeza, irmão? Pela fé na palavra. É nesse livro, é pela fé na palavra. Ah, irmão, mas aí é um livro, é só um livro se você não praticar. Mas se você praticar, isso aqui é vida para os ossos. Se nós praticarmos, irmãos, isso daqui é vida para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra, é a boca de Deus falando com a humanidade. E nessa noite está falando comigo e com você mais uma vez.
Concluindo, nós podemos, irmãos, aprender milhões de coisas com Jesus. Mesmo no seu sofrimento mais difícil, Ele nos ensinou. Hoje nós temos a oportunidade de servir, de ir até o fim, e se for preciso, irmãos, até de recomeçar uma nova história na nossa vida. E eu convido você nessa noite, sendo já cristão ou não, comece de hoje uma nova história na tua vida. Se já é firme, glória a Deus, fique mais, se encha mais. Se não entende os mistérios de Deus, te convido a você conhecer o Jesus, não só de ouvir falar, mas como Ele é. E você vai aprender, é na igreja mesmo. É na igreja. A igreja é a instituição que Deus criou para ensinar a palavra de Deus, para instruir a palavra de Deus. E tem muita gente com medo de entrar na igreja, mas a igreja, irmãos, vai só te ensinar a servir a Deus da maneira correta, a você perseverar na fé cristã, até o grande e glorioso dia da gente se encontrar com Ele nos ares. Então nós estamos aqui para fazer isso, para a honra e glória do Senhor. Não esqueça que Jesus sofreu muito, mas mesmo assim Ele deixou muitos ensinamentos para nós, e até aqui nos ajudou o Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus os abençoe. Glória a Deus.